com as suas dívidas. E é um ano eleitoral e ele está fazendo a imprensa está chamando de perdão aos caloteiros, mas eu não acho nem justo esse termo, mas estou vendo em vários canais aí de jornalismo esse termo, que é uma nova etapa do Desenrola Brasil. Ao mesmo tempo que a gente vê gente que não se aprofundou no assunto comemorando, os grandes economistas estão pensando que péssima notícia, o Desenrola 1 foi algo que ajudou, o 2, o 3, quem sabe vai ter que vir 4, 5, 6 e o brasileiro continuar aumentando seu índice de endividamento. Mas essa proposta vai ser enviada ao Congresso por meio de uma medida provisória que tem um efeito imediato. É o tal do canetaço que a gente ouve muito falar e precisa ser aprovado pelo Legislativo em até 90 dias. Na primeira edição do Desenrola, que foi em 2024, 15 milhões de pessoas participaram do programa para quitar suas dívidas. Agora, esse ano de 2026, o número de inadimplentes está batendo recorde histórico de 80 e quase 3 milhões de brasileiros, de acordo com a Serasa, né? E essas novidades do Desenrola 2 é o uso de 20% do FGTS, que é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, para pagamento das dívidas, e também tem a proibição de 1 ano de utilizar plataformas de apostas online para quem aderir ao programa. Ele foi estruturado pelo Ministério da Fazenda, poderão ser negociadas as dívidas de cartão de crédito, tem um grande interesse dos grandes bancos para que essas dívidas sejam quitadas, além de dívidas com cheque especial e crédito pessoal, entre algumas outras, né? Mas falando sobre tudo isso, a gente vê um programa de renegociação de dívidas do governo federal, que é esse do Desenrola, e está indo para uma dualidade. Por quê? Porque o programa é analgésico, é para amortecer, na verdade. É um remédio que vai tirar a sua sensação de dormência, enfim, anestesia, uma dívida que você vai ter, mas não vai curar a sua dívida, nem essa doença do endividamento do brasileiro e a estrutural, inclusive no Brasil. Por que é imediato? Porque o Desenrola, ele consegue tirar milhões de CPFs da lista de negativados, devolvendo esse poder de consumo para uma parcela da população que estava sufocada, né, asfixiada com juros de bancos. Mas para o comércio, isso vai representar um respiro também importante nas vendas. Só que é um nó cego, né? Porque tem muita gente criticando esse é um problema de endividamento sistêmico. Porque dizem que o problema é das bets. Mas em vez de eles proibirem as bets, eles estão liberando as bets e taxando as bets. Então as bets continuam fazendo. A diferença é que elas vão ter menos lucro, metade do lucro vai para o governo federal, continuar arrecadando. Enquanto isso, os dependentes do assistencialismo, do Bolsa Família, continuam apostando. Então é algo assim bem contraditório, né? Porque existe uma realidade de um veredicto que tem que destravar a economia, na verdade. Seria esse o objetivo de um Desenrola. E teria que destravar a economia a curto prazo. Mas para desenvolver ou para resolver esse endividamento, de fato, o Brasil precisaria de uma redução drástica dessa taxa Selic. Precisaria também de uma melhora real na renda média e ainda algo que o Desenrola não consegue fazer. A produtividade do brasileiro está muito baixa em relação a outros estudos e outras análises de outros países. E no meio disso tudo, a gente vê comissões sendo organizadas para debater, inclusive em âmbitos estaduais, o fim da escala 6x1, que é algo muito relevante, que ganhou muito aí a adesão de todos, né, setores, esse debate de 6 dias de trabalho por 1 de folga, que é uma nova fase de articulação política. Porque existe uma comissão especial na Câmara dos Deputados, inclusive, que vai fazer esses seminários regionais para ouvir os trabalhadores e o setor produtivo. Porque essa proposta, ela pretende alterar a Constituição brasileira para permitir modelos de trabalho mais flexíveis, como a 4x3 ou a 5x2, sem redução salarial e, por enquanto, sem nenhum tipo de incentivo do governo para as empresas. Então, a gente vê sindicatos, movimentos sociais defendendo que esse atual modelo está exaustivo, que prejudica a saúde mental, e, do outro lado, entidades patronais falando do risco de aumento de custos operacionais que poderia gerar inflação e demissões. Ninguém está debatendo a CLT. Ela deveria ser debatida. O modelo de empregabilidade, o modelo de relação de trabalho do Brasil é o que deveria ser debatido e não a escala de trabalho, porque isso depende de cada vida de cada cidadão. Por que não debatem a CLT? O trabalhador brasileiro é o único do mundo que tem direito a férias remuneradas, que tem direito a 13º e muitas empresas 14º, é o que tem direito a muitas coisas. E aí não tem contrapartida da isenção tributária às empresas. Lembre-se que metade de tudo que uma empresa lucra é carga tributária. E outra
metade ela que se vire com as contas e também em fazer essa saúde financeira do seu ciclo de trabalhadores. Então a gente vai ver o debate agora, que comece mesmo, que seja muito produtivo e que as pessoas possam debater também o método de trabalho não remunerado por hora que o Brasil aplica. Porque sim, grandes países, grandes nações, é possível você, um estudante, você, uma mãe de 4, trabalhar 2 horas por dia. Eu posso só final da tarde lavar prato num restaurante e receber bem remunerado por isso. E a relação de trabalho com o governo, com impostos, com incidências, também ela é debatida de uma forma idônea. Mas aqui no Brasil tem que ter a CLT e todas essas regras aí. Ou trabalha 8 horas por dia, ou trabalha 6. Não tem variação, não posso ser menos e não posso ser mais. Então não tem uma data fechada para o relatório final, mas a gente segue cuidando, porque o endividamento do brasileiro está comprometendo, inclusive, a popularidade do presidente, que nunca esteve tão baixa. Ontem também foram reveladas algumas pesquisas que não são eleitorais, são pesquisas de opinião pública, e acendeu um alerta máximo no governo do PT, no Palácio do Planalto, porque em 2 anos a popularidade nunca esteve tão baixa, e a gente vê as pesquisas saindo à torto e direito agora por causa de redes sociais, por causa de WhatsApp. Pelo menos para mim, já chegaram umas 10 pesquisas só esse ano, que ficou bem acessível para a gente poder participar. Em outros anos não era assim, né? Então a gente agora